Boa noite, então. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, pedindo desculpas pela mudança de horário. Isso certamente atrapalhou alguém, mesmo porque eu estou numa uma concorrência muito forte com o Rogério, que está no outro site lá com o Haroldo. Então, é difícil concorrer com o Rogério. Mas, de qualquer maneira, boa noite. Nós vamos dar continuidade a esse nosso trabalho. Eu queria esclarecer que quando pensei em algo para tratar, eu idealizei uma sequência mais voltada para como a prefeitura deveria ser gerida. E, no fim, acabei optando por tentar mostrar para os interessados, consultores, professores e, quem sabe, até algum servidor público, que existe um sistema de gestão bastante conhecido, que é a ISO 9001, e que pode ser utilizado tranquilamente em prefeituras. E isso, então, fez com que eu mudasse um pouquinho aquilo que normalmente é apresentado nas chamadas, porque eu entendo que, se nós tivermos oportunidade de, junto a uma prefeitura, explicar que ela pode ser gerida a partir do seu plano diretor, eh, por uma norma internacional, a ISO 9001, e com uma adaptação adequada, que é a 18091, nós teremos, então, condições de fazer com que essa prefeitura tenha uma gestão, uma boa gestão. Não sei se mudou agora. Então, essa é a norma, nós já vimos, esse é o esquema da norma, né? Como toda norma de gestão, a 18091, ela é envolvida, a organização, no nosso caso a prefeitura, está dentro desse círculo, e nós devemos considerar as condições externas, o que entra nesse círculo, bate lá na liderança, a liderança determina que se planeje, para colocar alguma coisa em ação eu preciso criar recursos, opero, avalio o que eu operacionalizei e, obviamente, depois de avaliar, eu vou buscar a melhoria. Com isso, nós vamos ter os bons resultados que se espera, no mínimo a satisfação dos clientes, resultado do sistema de gestão e os serviços adequados para a população. Essa norma, como eu já comentei, constituída exatamente na mesma linha da ISO 9001, ela tem 4 anexos que diferem um pouquinho no sentido de mostrar a correlação dela com uma ideia que eu também já comentei, que os mexicanos tiveram de aplicar um questionário. Então, esses anexos, nós já vimos o anexo A e o anexo B, esses anexos eles dão suporte à implementação do sistema de gestão. É importante que quando se pensa em sistema de gestão, que se identifique princípios. A ISO 9001, ela está suportada lá na ISO 9000 por 7 princípios. E esses 7 princípios, na visão da prefeitura, eles podem ser adequados do seguinte modo. Foco no cliente. No caso, o cliente é o cidadão. Ela existe para servir o cidadão. Portanto, convém que as necessidades e expectativas sejam prioritárias nos planos e programas da prefeitura. Nós não podemos imaginar que todas as prefeituras têm essa base, têm esse princípio, mas a gente imagina que quando o prefeito e a sua equipe se lançam, eles têm minimamente o foco no cliente e entender que o cidadão é o grande cliente, né? Não adianta a gente ficar imaginando que a maioria das prefeituras, prefeitos, vereadores e secretários nem sempre pensam assim, mas na realidade é isso que se espera. A liderança, então, constituída pelo prefeito e secretários, ela deve ter uma visão que pode prover orientação a todos os envolvidos, sejam os servidores públicos, sejam os voluntários que atuam em paralelo com a prefeitura, para alcançar metas e objetivos que possam satisfazer as necessidades desse cliente cidadão. É evidente que
a organização, qualquer organização, precisa ter um total engajamento das pessoas. O servidor municipal, no caso, é aquele que precisa ser inicialmente engajado, envolvido nos processos da prefeitura, com uma participação bastante intensa. Mas é preciso também que haja uma participação voluntária, dos clientes cidadãos que participam das atividades da prefeitura. No último encontro, nós tivemos a oportunidade de ouvir a Deise fazer um comentário muito importante, exatamente a respeito de um dos anexos, que é o Observatório Integral do Cidadão. É nesse momento que o princípio de engajamento de pessoas se faz presente. Esse Observatório Integral do Cidadão é aquilo que vai, de alguma maneira, avaliar o plano diretor da prefeitura, avaliar o que foi proposto e, obviamente, vai cobrar a execução daquilo. Ela, esse observatório deve ser constituído por entidades, pelos stakeholders ou pelas partes interessadas, não de dentro da prefeitura. Então, secretários, prefeitos, vereadores e os próprios servidores não participam, não devem participar dessa, desse observatório, mas sim dar atendimento e, obviamente, participar nas reuniões de apresentação de resultados. Gestão do relacionamento. A prefeitura por si só não faz nada, ela depende sempre de terceiros, prestadores de serviços, fornecedores, e ela precisa ter uma boa relação com esses parceiros externos em todos os seus relacionamentos, sejam verticais, horizontais. Abordagem de processo. Esse princípio é fundamental porque a prefeitura é constituída por várias secretarias, e cada secretaria atua segundo determinados processos. Então, essa estrutura de abordagem de processos, elas descrevem os elementos como a visão e o plano de longo prazo, até mesmo as atividades diárias das áreas da prefeitura. Então, é muito importante que esse princípio seja operacionalizado pelos secretários. Entender que a sua secretaria é um conjunto de processos, processos esses que vão atuar sempre visando a melhoria do desempenho, a melhoria da qualidade de vida do cidadão, a, as questões éticas, as questões financeiras, para que a prefeitura possa, para que o município possa progredir. Tomada de decisão baseada em evidências é fundamental, mais do que nunca nos dias de hoje, que haja uma total transparência das ações executadas pela prefeitura. Muitas prefeituras, eu diria que talvez a maioria hoje, já tem um site e nesse site apresenta a carta ao cidadão, os serviços ao cidadão, onde ela apresenta todo o rol de produtos e serviços que ela presta. Raramente, infelizmente, essa, esse veículo, né, é usado para apresentar resultados, né, exceto inaugurações, etc., mas apresentar resultados colhidos através de indicadores de desempenho que vieram lá dos processos, né? Então, o processo gera dados, os dados coletados viram indicadores, os indicadores medem, os que estão bem devem ser mantidos, que não estão bem devem ser corrigidos e melhorados. E, finalmente, a melhoria da qualidade de vida do município é essencial que todas as ações da prefeitura busquem esse resultado. Alguém pode estar imaginando, né, que nós estamos falando de ações utópicas, né? Talvez sejam utópicas infelizmente, para a maioria dos municípios. Mas o nosso objetivo é tentar identificar alguns municípios que possam, adotando essa e outras normas de gestão que eu falarei adiante, possam gerenciar corretamente o seu município. Se nós formos seguir, se nós formos seguir aí a ISO 18091, ela entende que um dos grandes desafios é desenvolver e manter a confiança do cidadão em seus governos e em suas instituições. A prefeitura, por sua vez, tem que permitir o desenvolvimento de uma comunidade
municipal socialmente responsável e sustentável. O que o cidadão espera da prefeitura? Que ela os represente, que ela os proteja e que ela os melhore sua qualidade de vida. É isso que o cidadão espera. E a adoção de uma norma de gestão tem o objetivo de exatamente prover ao cidadão representatividade, proteção e melhoria da qualidade de vida. Como nós já comentamos, né, essa norma ela tem 4 anexos. O anexo A, aquele modelo diagnóstico, e alguém me perguntou, eu agradeço quem teve a oportunidade de responder aquele diagnóstico. A análise do diagnóstico não é fácil. Ela é fácil quando você aplica uma determinada prefeitura, mas ela fica difícil quando você tem várias prefeituras. Evandro me perguntou quantas tinham sido as respostas. Eu compilei da ordem de 20 respostas e estou aqui procurando dar um tratamento a partir do qual a gente possa tirar algumas ações decorrentes de, vamos dizer, itens críticos para a maioria daquelas questões, daqueles itens, para que a gente possa montar um plano de ação, enfim, fazer rodar. Eu tenho, como já expliquei, já comentei também anteriormente, eu tenho um excelente exemplo lá da Prefeitura de Sobral. Eu vou pedir autorização para apresentar os resultados da Prefeitura de Sobral, porque nós conseguimos passar por essa etapa do anexo A, avaliar daquelas 39 questões, aquelas que são mais significativas, de modo a identificar oportunidades de melhoria e dessas oportunidades de melhoria gerar eh, gerar planos de ação. Da mesma maneira, conseguimos, a partir daquele anexo A, identificar, através da análise de contexto, né, e da participação das partes interessadas relevantes, algum tipo de desejo ou de requisito que a comunidade não percebe que não estava sendo atendida. Então, isso pode ser tratado como risco. E é exatamente nesse caminho que nós vamos trabalhar. Lembrando que essa norma, né, ela está baseada aos requisitos da ISO 9001. A ISO 9001 está totalmente dentro dela. Eu aqui já apresentei um modelinho, né? Na ISO 18091, ela contém o texto da ISO 9001. Eu peguei aqui o item 622, né? E é, onde o verbo, né, a organização deve, é uma norma, a 9.001 é uma norma mandatória. Já a 18.091, com base nessa mesma condição, né, convém que a prefeitura, então, determine o que será feito em relação ao plano de governo, determine quais os recursos serão necessários, elabore um plano orçamentário, considerando as metas e indicadores, estabeleça responsabilidades e autoridades, estabeleça prazo que considere o período da gestão e as datas orçamentárias, determine eh, os elementos de avaliação. Então, o mesmo deve que está aqui na ISO 9001 está aqui refletido na condição de uma diretriz, né? Evidentemente, cabe a pergunta, né? A organização pode certificar-se pela ISO 18091. Ela pode ter um atestado, um certificado de conformidade a essa norma. A ISO 18091 não é uma especificação, como é a ISO 9001, onde o verbo dever mandatório permite que o auditor faça o questionamento. Já no que diz respeito a 18091, para o mesmo deve, a norma recomenda alguma ação de conveniência, né? Seria interessante que, evidentemente, se a prefeitura apresentar respostas a esses convém, ou seja, no mesmo ipsis literis que está na norma, ou de alguma outra maneira, né, um auditor ele pode
atestar a conformidade ao sistema de gestão. Então, a organização pode certificar-se pela ISO 9001 e, simultaneamente, estar conforme a 18091. Esse é o grande pulo do gato da ISO 18091. Eu peguei aqui um caso, né, onde seria o manual de uma organização, a alta direção da prefeitura tal, do estado tal, identificou e atualiza a determinação de seu contexto a partir de questões internas e externas. E aqui ela já começa a fazer uma correlação com aquele questionário que nós já comentamos, que vocês já conhecem, e também a, a partir do plano plurianual, né, o plano diretor de governo, para que aquilo que está no plano, se não atendido ainda, possa vir ser considerado uma oportunidade, ou, se tiver dificuldade de atendimento, possa servir a ser considerado como um risco. Esse plano plurianual, né, normalmente ele contém o quê? Gestão para resultados, orientação pública a se desenvolver com base na definição de objetivos claros e específicos, né, visando melhorar o desempenho dos serviços prestados, racionalidade e realismo fiscal, importando o constante monitoramento das despesas públicas, né, em correlação, evidentemente, com as questões federais, estaduais e municipais. Ah, traz consigo ações de governança pública, estabelecendo um conjunto de mecanismos para liderança, estratégia, controle e avaliação, direcionando e monitorando a gestão com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços. A transparência e participação social exatamente vem ao encontro do nosso observatório social, né? Compreendendo o envolvimento da sociedade, participação de planos e programas na mediação do controle social, fator de contribuição para a confiança dos governados. Cooperação, articulação intersetorial e interinstitucional. Evidentemente, é, é, estando no centro do município, a prefeitura tem uma ação importante de relacionamento com outras prefeituras da sua região, tem uma ação importantíssima com o Estado e, obviamente, com o governo federal. Então, essa cooperação e articulação, ela é muito importante. Prefeituras também percebem a oportunidade de, ao implementar, por exemplo, algumas ações voltadas para a Agenda 2030, né, percebem que podem buscar, inclusive, uma cooperação internacional para buscar o atendimento aos seus programas, seus objetivos. Conhecimento e inovação normalmente faz parte desse plano plurianual, é, é uma das premissas que devem nortear toda a atuação pública, né? De modo a ampliar a oferta e facilitar o acesso aos serviços públicos. E, finalmente, inclusão e equidade social, baseando nas ações de fortalecimento da cidadania, respeito aos direitos humanos, aos princípios de justiça social, tendo a educação como fator matricial para o desenvolvimento humano. Realmente, esse é um extrato do plano plurianual 2022-2025, lá da Prefeitura de Sobral. É interessante frisar que esse plano ele é um quinquênio, né? Então, ele atinge o primeiro ano do mandato do próximo prefeito. Então, isso faz com que o prefeito que assume, ele deve dar continuidade, um elo de continuidade às ações que o governo anterior vinha traçando. A gente sabe que nem sempre isso acontece, né? A gente vê, ouve, até cansa de ouvir que o governo anterior não orçou, o governo anterior não planejou, mas, de qualquer maneira, essa é a finalidade do plano plurianual. E aqui eu queria fazer um parêntese, né? Porque
nas minhas buscas aí por normas que pudessem ajudar as prefeituras, acabei encontrando uma norma brasileira, uma NBR 37264, que trata da elaboração do plano municipal. Obviamente, é uma norma para dar suporte a uma lei. A norma não é obrigatória, ela adota quem quiser, mas ela trabalha muito bem. Eu até salvei algumas informações a respeito, eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. Então, aqui eu também queria aproveitar esse parênteses para colocar o seguinte: a quantidade de informações técnicas, todas elas baseadas em normas, e nós sabemos que as normas elas não são oriundas de ações partidárias, não são oriundas deste ou daquele segmento, né? Principalmente as normas da BNT e principalmente, em particular as normas ISO, elas têm uma participação, eu diria assim, global. É, em termos de normas voltadas para a cidade, para o município, a ABNT tem uma quantidade enorme. Talvez no nosso próximo encontro eu vou até trazer a relação dessas normas e dar um destaque para o escopo de cada uma dessas normas. São normas que envolvem ações as mais diferentes, desde como se preparar para as mudanças climáticas, né? Até como preparar esse plano plurianual, até como fazer uma boa gestão de risco, fazer prevenção de desastres, a questão ambiental, a questão de sustentabilidade, o atendimento à Agenda 2030. Então, a BNT e a ISO, ou a ISO e a BNT, tem um acervo muito grande. Mas, infelizmente, né, são poucos os que conhecem esse acervo. Então, talvez um dos grandes planos, que inclusive o meu padrinho Dagnino colocou, é fazer um catálogo dessas normas, né, e fazer com que prefeitos, secretários e, eventualmente, vereadores tomassem conhecimento disso. Porque, por ser totalmente apartidária, né, visando exclusivamente o bem e o bem-estar, no caso aí do munícipe, do cidadão, essas normas têm um papel muito importante. E observe também, voltando a esse plano plurianual, é, a inclusão e equidade social. Então, olhando com um foco diferenciado para esse plano, nós estamos vendo aí a maior parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável embutidos nisso. Então, é interessante e é importante que a gente tenha em mente que o grande foco, né, da, da, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é o município. Porque depois da família, como eu já comentei, o município é o aglutinador, né, dos anseios e é para dessa comunidade e é para essa comunidade que o município deveria existir, né? Então, a, a, as ações voltadas para a Agenda 2030, né? E a gente pode ver isso na PL 2030 da ABNT, elas são ações extremamente importantes e que podem pautar as ações de um plano plurianual, como esse que nós estamos vendo. Então, indiretamente, essas coisas estão conversando, né? Eu queria perceber se até aqui algum comentário, que a gente possa fazer um esclarecimento. Muito bem. No contexto externo, né, é importante que as secretarias que fazem parte do sistema, é que eu também gostaria de ressaltar que ah, uma ideia é você envolver secretarias, num primeiro momento, secretarias que atuam mais na retaguarda, mais no planejamento, né? E deixar as secretarias que envolvem mais a operação, como obras, como saúde, como educação, é, um pouquinho para frente. Porque é exatamente nas secretarias de planejamento, de finanças, de controladoria, é que você vai ter condição de gerar ações de integração, ações que passem por todas as outras secretarias.
enquanto as outras estão operacionalizando, essas estão efetivamente planejando, determinando as diretrizes. Então, é importante que essas secretarias elas identifiquem como contexto externo as mudanças climáticas, as perturbações hidrológicas, hidrogeológicas, a poluição ambiental, eh, taxa de câmbio, previsão de inflação, disponibilidade de crédito, variabilidade da presença sazonal da população, eh, estações de veraneio, né? Taxas de desemprego local, percepção de segurança, níveis de criminalidade, nível de pobreza, relações da cadeia de suprimentos, restrições em termos de recursos, investimentos, infraestrutura local e assim por diante. E para isso, né, essas prefeituras devem usar as ferramentas, as famosas, as ferramentas disponíveis na gestão da qualidade, né? SWOT, brainstorm, pensamento de cenário, são, são ferramentas que podem e devem ser usadas por essas prefeituras, por essas secretarias. Ocorre, né? Tem sempre um porém, ocorre que nem sempre os secretários e os gerentes, os administradores de cada secretaria, têm condição, né, de identificar algumas dessas características do contexto externo que a prefeitura precisaria estar preparada, né? Então, realmente, a identificação do contexto externo é uma dificuldade, mas, como nós já vimos, pode ser suportada por aquele questionário onde eu vou buscar a opinião, né? Do munícipe, a opinião do servidor público, a opinião dos secretários, a opinião dos vereadores e assim por diante. E com isso eu posso ter uma visão de contexto importante. Obviamente, no contexto externo, eu tenho que considerar o TCE, né, o Tribunal de Contas do Estado, o TCU, Tribunal de Contas da, da União, as ações estaduais que impactam diretamente nas prefeituras, as ações regionais, né? Hoje existem vários municípios que se reúnem, independente da questão partidária, se reúnem formando grandes conglomerados para tomar decisões comuns. Por onde a estrada vai passar, qual seria o melhor, onde ficaria melhor a destinação dos resíduos. Então, todas essas ações fazem parte do contexto externo que a organização, no caso a prefeitura, precisa levar em consideração. Evidentemente, a quantidade de tópicos é muito grande e, obviamente, fazer uma escolha, né, pelos três, quatro, cinco maiores, vale a pena, porque é muito difícil enfocar e bater com todos de uma só vez. Por outro lado, já no item 4.2 das duas normas, né, entendendo os requisitos das partes interessadas, né, obviamente, me repito, aquele questionário, quem teve a oportunidade de responder viu, ele dá uma visão muito boa, né, sobre como que essas partes interessadas enxergam o, a, a gestão da prefeitura. E, obviamente, destacando aqueles pontos fortes, onde a prefeitura realmente atende, tem uma maturidade adequada, e onde a prefeitura precisa melhorar, né? Então, com todos esses aspectos, seja do contexto externo, contexto interno, seja dos requisitos das partes interessadas, né, nós temos condições de, então, fazer uma análise e identificar, lá no item 6.1 da norma, né, quais são ah, os riscos e as oportunidades que a prefeitura pode abraçar. Evidentemente, isso pode, para isso deve haver também a participação daquele observatório de cidadão integral, de maneira que esse observatório possa cooperar, possa cobrar, possa avaliar o desempenho da prefeitura no atendimento aos planos de ação decorrentes dessa análise. Com relação ao questionário, o Evandro me perguntou, eu pretendo fazer essa análise e apresentar no nosso próximo encontro.
Quais são as consequências, né, da análise de contexto e dos requisitos das partes interessadas? Naturalmente, a norma ela nos recomenda, uma vez feita essa análise de contexto e requisitos das partes interessadas, identificar o que é um risco, o que é uma oportunidade. E assim, lá no 6.1 da norma, né, nós temos o tratamento dos riscos e oportunidades, né? Então, o que está na ISO 9001 é exatamente isso, né? Deve considerar, que é um deve, as questões referidas em 4.1 e 4.2, determinar os riscos e oportunidades para assegurar que o sistema possa alcançar os resultados, para elevar os efeitos desejáveis, para prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis e alcançar a melhoria. Então, isso é o que a ISO 9001 pede, né? Já a 18091, ela diz que convém que a prefeitura considere o de processo de planejamento estratégico, né, para desenvolver seus objetivos de curto, médio e longo prazo, para buscar as oportunidades de financiamento em colaboração com outras agências internacionais ou nacionais, analisar os riscos e as oportunidades, ah, e, obviamente, de novo, aquele sistema de diagnóstico integral serve para nortear, dar um caminho para as ações que essa prefeitura pode adotar. No nosso caso, caso conhecido, ao planejar o sistema, essas secretarias consideraram as questões internas e externas e das partes interessadas e determinou os riscos. E a partir daí, né, ela passa a integrar e implementar as ações de suporte para esses riscos dentro de um sistema de gestão e, obviamente, avaliar a eficácia dessas ações. Então, a partir dos riscos identificados, roda-se um PDCA, né, e nós vamos a ponto de, no último momento, avaliar a eficácia dessas ações. Para abordar riscos e oportunidades, né, é, por exemplo, as secretarias, elas consideraram o uso do planejamento estratégico com os seguintes elementos: desenvolvimento de objetivos de curto e médio prazo, busca de oportunidade de financiamento, análise de risco, sistema de diagnóstico integrado e de desenvolvimento. Um outro item importante da norma é a determinação do escopo do sistema de gestão da qualidade, né? Para definir esse escopo, considerou em seu mandato, né, os produtos e serviços públicos, normalmente providos ao município, determina a aplicabilidade dos requisitos da norma de acordo com o escopo e seu sistema de gestão. O escopo do sistema de gestão deve estar disponível, né, e no caso que nós abordamos, envolveu Secretaria de Finanças, Planejamento e Governança e de Controladoria. E aqui eu identifiquei uma norma eh, da ABNT muito interessante, né? Que, infelizmente, eu participei da fase final de elaboração dessa norma, né? E eu perguntei, afinal, quantos representantes de prefeituras estão presentes, né? Ninguém. Tinha, tinha arquitetos, engenheiros, tinha pessoal da USP, pessoal da Politécnica, né? Mas nenhum membro de secretaria, nenhum membro de prefeitura, nem mesmo daquelas entidades, né, que congregam municípios, que congregam prefeitos, etc. Então, o que a gente percebe é que, infelizmente, todo esse trabalho que a ABNT faz, ela fica à margem das necessidades. Então, é mais uma norma muito interessante, nós podemos ver aí, né? É, essa norma, ela dá suporte para o sistema de planejamento e informação municipal, ela dá as disposições e instrumentos da organização e gestão do território do município, ela define disposições e instrumentos de promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental do município. Olha que coisa interessantíssima é essa do plano diretor municipal. Agora, infelizmente, a resposta que eu tive do grupo que estava analisando essa norma, como eu disse
tive a oportunidade de participar praticamente nas últimas reuniões, nenhum, a BNT nem ninguém foi procurar aquele que é realmente interessado. Aí vem a pergunta: como é que é feito esse plano diretor municipal? Com base em que ele é feito? Não vou dizer que é um copia e cola do plano anterior, mas é o copia e cola de vários planos. Se for da situação, talvez até seja, se quem foi eleito foi a situação, talvez até seja o copia e cola do plano anterior. Mas se não, traz outros planos que não tem nada a ver com a história daquele município, que não tem nada a ver com os requisitos das partes interessadas, que não tem nada a ver com a análise de contexto. Então, o plano fica totalmente desassociado, né, das necessidades que realmente a prefeitura, o município requer, né? Mas é uma norma muito interessante, né? O escopo dessa norma é oferecer aos municípios de todo o Brasil, independente do porte e características específicas, orientação sobre a estrutura, os objetivos, as disposições, os instrumentos conexos da lei do Plano Diretor Municipal e seu processo de elaboração e implementação. Existe uma lei que obriga os municípios, né, a apresentarem, durante o primeiro ano do mandato, o Plano Diretor Municipal. A ideia que orienta a organização e o conteúdo é que essa norma técnica deve conter referências conceituais, práticas e capazes para orientar a decisão de adoção por cada município das normas jurídicas associadas à matéria cabíveis para suas realidades específicas, de forma a constituir um corpo coerente e útil para aplicação em diferentes setores da administração pública municipal, independente, lógico, da grande variedade e dos perfis das diferentes cidades do país. O que a gente pode dizer é que, obviamente, esse plano diretor municipal seria um planejamento estratégico base para que um sistema de gestão possa ser implementado. Só que ele não é feito segundo algo, algo razoável, vamos dizer assim. Como toda lei, ela precisa de uma regulamentação. Essa norma, que não é ISO, é uma NBR 37264, ela é uma diretriz e, de certa maneira, regulamenta a lei, né? Agora, voltando àquela pergunta que eu fiz para os membros desse comitê: quantas pessoas dessas organizações municipais, das federações de município, da Associação dos Prefeitos Municipais, participou da elaboração da norma, ou pelo menos veio ter conhecimento disso? Praticamente ninguém. Pergunto para a BNT. A BNT, como é que é feita a disseminação dessas normas, né? Está lá no nosso acervo de normas, pode ser comprado a qualquer momento. A BNT, esse trabalho voluntário, feito com muito carinho, com muita atenção, por vários especialistas que colocaram o melhor de si para, neste caso, dar um entendimento a uma lei, né? Simplesmente está lá como mais uma laranja na banca de feira, né? E, infelizmente, é isso. A BNT, não me sinto preocupado em dizer. Ela tem um bom acesso, um razoável acesso nas áreas técnicas da indústria, eventualmente do comércio, mas na área pública ela não tem acesso nenhum. Então você oferece para a ABNT, como eu tive a oportunidade de fazer. Olha, eu tenho aqui uma relação de 200 prefeituras, 200 secretários de administração que poderiam, né, estar interessados nisso. Você pode mandar um, uma informação para esse pessoal que existem normas, né? E no caso eu estava mais me referindo a 18.091, a resposta da BNT diz: não pode, porque tem a lei de proteção de dados, nós não podemos fazer a divulgação. Então, realmente, nós estamos aí é uma tristeza saber que existe tanta informação, informação técnica, informação. eh, Pode ter erros nessas informações, não resta dúvida, mas informações que podem ser utilizadas, analisadas e utilizadas, infelizmente faz parte de um acervo
que com o tempo vai se perdendo, é, é, e o que a gente vê é todo esse trabalho, um trabalho fantástico, sendo jogado fora. Eu tenho, quer dizer, eu tenho não, o Dagnino, meu padrinho, né, na ABQ, ele insiste muito para que a gente possa dar uma divulgação, mas ele fez várias tentativas de conseguir que essa norma tivesse as normas, né, essas normas, tivessem mais disseminação entre os interessados, no caso, né, candidatos e prefeitos e vereadores, né, para dar até um embasamento técnico numa legislação que porventura vem fazer. Infelizmente, não há como fazer isso dentro da estrutura que nós temos hoje. Então, melhor seria se nós não tivéssemos orientação e cada um fosse para o seu lado, do que ter uma orientação e nós não podemos usar. Essa é uma questão que a gente tem que levar, a BQ tem levado, mas infelizmente não com muito sucesso, para fazer com que a, a BNT possa finalmente disponibilizar, independente do preço, né, dessas normas. Muito bem, deixando choradeira de lado, nós vamos agora ver um pouquinho do item 4.4 da 9001, né, que é um item extremamente importante para a organização das diferentes secretarias. A norma diz que a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema, determinar os processos, determinar entradas e saídas, a sequência e operação desses processos, aplicar métodos e critérios, determinar recursos, atribuir responsabilidades, abordar os riscos, avaliar os processos, implementar mudanças e melhorar continuamente os processos para um bom sistema de gestão da qualidade da prefeitura, em geral, né? Já a 18.091 diz exatamente a mesma coisa. Use o plano de governo como base para definir seu sistema de gestão. Designe pessoas com responsabilidade para liderar a manutenção contínua. Os processos dentro da prefeitura devem ser definidos como entradas, atividades e saídas. De repente, nós estamos falando, né, de um mapa, né, de relação entre, né, a, o prefeito, o vice-prefeito, os dirigentes máximos e a sociedade, a governança da prefeitura, as instâncias externas e de controle, as instâncias externas e de apoio e controle que não, né? Olha aqui, a sociedade civil organizada, aqui entra o observatório social, as unidades administrativas, que são essas que nós estamos abordando, né? Há outras partes interessadas, representando pela mídia, pela academia, né? E as instâncias superiores de governo federal, estadual e Câmara de Vereadores. Então, isso aqui é um belo mapa de processo, um macro, né? Então, cada um desses tópicos, né? Por exemplo, da controladoria, nós vamos ver um mapa de processo naquela famosa estrutura do gráfico de tartaruga. Então, se eu tiver, por exemplo, processo da Controladoria Geral do município, eu tenho nas atividades de apoio à governança, o desenvolvimento institucional e a gestão de pessoas. Nas atividades primárias, eu tenho as ações de planejamento e aí cada um dos grandes processos. Fomenta o controle social, controle interno preventivo, auditorias internas, ações estratégicas, tudo isso levando para articulação, informação e comunicação, que deve ser monitorado e avaliado e levando o resultado para a sociedade. Então, a- a- algumas prefeituras já conseguem enxergar isto. Isso aqui, na realidade, é resultado de uma análise que aquela prefeitura já tinha, né? Eles já tinham isso, já tinham essa linguagem, né? Só faltava, efetivamente, colocar isso dentro de um sistema. Para isso, né, nós começamos a montar os mapas de processo, por exemplo, da Controladoria Geral e do município.
Então, num primeiro momento, nós identificamos os recursos de infraestrutura, os recursos humanos, a informação documentada que suporta esse processo, né, os critérios de monitoramento e os indicadores de desempenho. Então, essas são as patas da tartaruga, vamos dizer assim, né? E o coração da tartaruga, aqui, né, o corpo da tartaruga, está nessa sequência, né? No processo de origem, o prefeito e vice-prefeita, no caso, é, tem as entradas estratégicas para o processo-chave de governança. Qual é a saída, né? Um mapa estratégico e para quem isso é destinado. Então, baseado nesses processos chaves, nós identificamos por esses códigos de onde vem, o que entra, o que acontece e o que sai. Evidentemente, cada um desses processos chaves vai ter o seu fluxograma, ou seu manual, ou o seu procedimento, ou sua instrução para detalhar como que as coisas acontecem dentro de cada processo-chave. Então, isso é possível de fazer, né? Observe que é, você tem as entradas, planejamento estratégico, atuação em rede, curso de capacitação, manifestações públicas, pedidos de informação, acesso ao portal de transparência, né? Tudo isso referente à controladoria, né? E nós temos como saídas, né? O mapa estratégico, prospecção de boas práticas disseminadas entre a rede, servidores capacitados, relato de manifestações, resposta de manifestações, e isso tudo tem um destino, né, que normalmente é a sociedade civil. Observe que o item 7 na saída, né, é sempre servidor público, e o item 7 é sociedade civil. Então, é possível fazer isso? Foi, sim, foi possível. É possível você descrever detalhadamente, através de fluxogramas, o- os processos-chave? Sim, foi possível. Nós conseguimos fazer isso. E veja, em particular nessa prefeitura, funcionários extremamente bem formados, o que infelizmente não é o usual, né? Puderam descrever com tranquilidade, seja num fluxograma, seja num manual, seja num procedimento, as atividades dos processos chaves, né? E é isso que nós conseguimos caminhar, e é isso que a norma pede que seja feito lá no item 4. Então, no item 4, contexto, partes interessadas, escopo do sistema de gestão e mapeamento dos processos. O item 5, né, ele trata da questão voltada para a, a liderança, né? Espero falar disso um pouquinho mais avante. Quando eu estava fazendo uma pesquisa mais recente, inclusive, né, da governança nas organizações públicas, achei, né, outra norma. Achei a NBR 27.400, lá de 2023. E fiquei extremamente, de uma parte, feliz, porque essa norma ela precisa da 18091 para se estruturar, e fiquei triste em saber também que, nesse caso, pouquíssimas administrações públicas utilizam essa, essa norma. No caso, a governança nas organizações públicas não envolve exclusivamente as prefeituras, né? Não é organização municipal. São todas as organizações que a norma tem por objetivo estabelecer princípios, fundamentos e práticas de boa governança para organizações públicas nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal, e em todas as suas entidades, autarquias, fundações, empresas estatais e etc. Então, veja, é uma norma extremamente importante, né? Que tem dá um embasamento muito bom para que qualquer organização pública possa ser estruturada.
quantas utilizam, quantas sabem que isso existe, né? Talvez não utilizam porque não saibam. Então, de novo, vem aqui aquela, entre aspas, né, reclamação junto à BNT. Eles têm um acervo fantástico, mas infelizmente muito pouco utilizado. Aqui, essa norma, então, ela parte com princípios fundamentais da governança pública: transparência, né? Acesso claro e proativo às informações públicas. Como eu já disse, hoje, graças aí à internet, a maioria dos municípios tem um site que consegue mostrar quais são os serviços, como o cidadão pode acessar a esses serviços. Isso já é um passo bastante interessante. Mas raramente você encontra resultados, raramente você encontra prestação de contas nesses sites, né? Que é a responsabilidade pelos atos e resultados da gestão. Responsabilidade, né? Quem é responsável por quê na gestão dos recursos e na recepção dos impactos. A integridade, conduta ética e combate à corrupção. Essa norma, por sinal, ela tem muita relação com a NBR ISO 37001 e com a NBR ISO 37000, que é de governança. É equidade, tratamento justo e imparcial nos diversos públicos de interesse e participação das partes interessadas, sociedades, servidores e demais públicos relevantes. Essa norma também fala da estrutura da governança. Três grandes papéis dentro da estrutura de governança: o órgão de governança superior, um conselho, um dirigente máximo ou colegiado. Ela define as diretrizes estratégicas de supervisão da integridade e desempenho da gestão. Um segundo papel da estrutura da governança é a execução, gestão executiva, que faz com que as diretrizes sejam implementadas, as operações sejam conduzidas, e órgãos de fiscalização e controle interno e externo, né? Controladoria, auditoria interna, tribunais de contas, e aqui, de novo, poderíamos incluir, não está na norma, mas poderíamos incluir os observatórios. Algumas, alguns mecanismos de governança, né? Liderança e cultura organizacional, estratégia e planejamento, gestão de riscos, sistema de controle interno, avaliação de desempenho e resultados, sustentabilidade e responsabilidade social, capacitação e desenvolvimento de competências, tecnologia e inovação ao serviço de governança. Então, observe que a gente está falando basicamente da mesma coisa. Então, existem vários caminhos para você buscar constituir um sistema de gestão para uma prefeitura. Então, nós já vimos aí duas normas, no caso a 18091, no outro momento, essa norma, né, a 27.400, estão disponíveis, né, mas, infelizmente, pouco utilizados. Nós temos um outro tópico de monitoramento e avaliação, né? Indicadores de desempenho usados para avaliar cumprimento de metas, efetividade das políticas públicas, percepção da sociedade e dos usuários. Isto é onde a gente percebe que, infelizmente, as prefeituras não, talvez algumas delas até tenham os resultados, mas não mostram esses resultados. E, finalmente, né, a aplicabilidade. Essa norma é adaptável conforme o porte da organização pública, a área de atuação, jurisdição e o grau de maturidade em governança. Então, essa é uma breve apresentação dessa norma, que, confesso, recentemente tive acesso, a 27.400/2023, e que, de novo, né, está disponível, tem um acervo muito importante, mas, infelizmente, pouco utilizado. Essa norma, ela pode ser aplicada com outras normas e frameworks, como referencial de governança do TCU. O TCU tem um, referencial de governança muito adequado, código de boas práticas,
governança organizacional, a ISO 37000, sistema de gestão da qualidade para prefeituras, no nosso caso a 18091, e controle interno e gestão de riscos, que são ferramentas do COSA. Então, vem aqui uma questão de como que eu avalio a maturidade de uma organização. Baseado naqueles 7 eixos, né, eu poderia avaliar, né, de novo, outra vez, a necessidade de buscar a opinião das partes interessadas. Não vamos colocar esse, esse esse questionário, vamos dizer assim, mas é perfeitamente aplicável, né? Esse ou o anexo A da 18091. Então, na liderança e cultura, eu tenho 2 tópicos: se a alta administração está engajada em governança pública, de ausente até cultura disseminada, princípios éticos de integridade reconhecidos, se são documentados, não formalizados, documentados, comunicados, incorporados ou naturalizados, e assim vai. Para esses 7 grandes tópicos, nós temos vários itens a serem avaliados, e, obviamente, isso também vai me dar uma imagem, uma visão de como que a prefeitura, eu posso avaliar a maturidade da governança pública, não só de uma prefeitura, né? De qualquer, no caso da 27.400, no caso de qualquer órgão público. É, Análise desse checklist de avaliação, então, nível 1, prática inexistente; nível 2, emergente; nível 3, já definido; estrutura e processos formalmente definidos; nível 4, gerenciado; e nível 5, cultura organizacional consolidada em governança pública. É, Aqui, alguém podia me perguntar, né, se eu tivesse a oportunidade de fazer, eu simulei aqui uma situação, e eu tenho como de notas de níveis de 1 a 5, né, eu posso tirar aqui um, um gráfico de radar e, obviamente, identificar aqueles pontos onde eu devo fazer mais ou menos atenção. Então, nos controles internos, né, na, na liderança e cultura, né, são tópicos que eu preciso ter uma ação mais contundente. Me ocorreu, então, como comparar essas 2 normas, né? Como comparar ou como complementar essas 2 normas. A 27.400 de governança pública em geral e a 18.091, gestão da qualidade em prefeituras. Então, eu fiz aqui uma pequena tabelinha, onde eu posso comparar, em termos de escopo, a 27 é o governança em organizações públicas, e aqui a 18 é a gestão da qualidade em governos locais ou prefeituras. Público-alvo, né? Órgãos e entidades públicas de todos os poderes. Aqui o público-alvo da 18 é de câmaras municipais. O foco: princípios e diretrizes da boa governança, aplicação da 9001 na gestão local. Objetivo: melhoria da integridade, transparência e controle, da 27.400, melhorar a qualidade do serviço e participação cidadã. Instrumentos-chave, né? Estrutura e mecanismos de governança, no caso da 27, e no caso da 18, matriz de desempenho, que são aquelas 4 cores. A base internacional inspirada na 37.000, que é gestão da boa governança, e a 18.091 é voltada para o público, para o município. E complementariedade, né? São diretrizes estratégicas de governança, e no caso da 18, uma ferramenta operacional de medição. Então, se nós começarmos pela ISO 18091, que por essa tabela é mais simples, né, nós temos muito a crescer para chegar na 27.400, que é para qualquer organização pública, né? Então, o nosso esforço estaria, de novo, em buscar, né, envolver prefeitos, secretários e, por que não, vereadores,
no sentido de identificar, de fazer com que eles percebam que aquele plano de governo ele pode ser materializado, ele pode ser operacionalizado usando um sistema de gestão que te permite planejar, definir recursos, executar, avaliar o que foi executado e tomar ações de melhoria, que é a base do PDCA da ISO 9001 e de todas as normas de gestão. Então, mais uma vez, fica o recado, né, da importância de que essas normas, não só essas duas, mas inclusive a norma de plano de governo, que elas sejam efetivamente disseminadas em algum momento. Tentamos isso antes da última eleição municipal, tentando captar ou partidos ou mesmo pessoas candidatas, né? Não conseguimos, mas quem sabe a gente não pode deixar de lado, quem sabe a gente consiga fazer com que, pelo menos esses órgãos que congregam prefeituras, prefeitos, né, a Frente Nacional dos Prefeitos, a Associação dos Prefeitos, dos governos municipais, existem várias, Associação Brasileira de Municípios, existem várias entidades que poderiam, vamos dizer, entre outras palavras, comprar essa ideia e disseminar entre as organizações. Que a gente sempre espera e pede e faz com que, procura fazer com que a ABQ demonstre isso. O Dr. Jair, presidente, ele tem colocado isso também na pauta principal, juntamente com a educação, juntamente com saúde, a boa governança pública, né? E quem sabe a gente consiga, com o apoio de quem estiver aí ouvindo e participando, obter alguns resultados. Porque material a ABNT tem, competência nós temos. O servidor público, ele também tem competência, ele também é formado. Então, o que precisa dar a ele é a ferramenta, orientação para que ele possa usar essa ferramenta em prol de uma melhoria da qualidade de vida do município e do cidadão. Mais uma vez eu pergunto, né, se a gente tem alguma dúvida. Eu não ouvi algum comentário, por favor. Branquini, Sim, dúvida não tem não, só para falar que realmente é muito difícil, está correto, né? É, quando a gente fala de órgão público, né? E se não tem uma legislação que impulsiona, né? A gente fica na boa vontade de cada gestor, né? Às vezes esbarra em outras outros intenções interesses. também. É, é. E então a gente fica nesse objetivo assim de depender da boa vontade, mas nada é impossível, né? Vamos continuar tentando. Fica à vontade de continuar aí. Não, eu só queria ressaltar que, de repente, a gente precisa mais esforços daquilo que está no nosso alcance, no caso da, da academia, né? Para motivar aí, em primeiro lugar, a própria ABNT, a fazer com que isso seja de conhecimento, né? Se é uma norma de parafuso, de tinta, isso naturalmente os interessados vão atrás. Agora, normas eh, para melhoria da qualidade de município, do estado, enfim, das organizações públicas, esse, o público-alvo não sabe, primeiro não sabe que tem, segundo, não tem uma iniciativa positiva de procurar. Então, por exemplo, atuar junto às escolas de administração pública, né? Atuar junto às escolas de administração em geral, né? Fazer com que esse tema seja de conhecimento de mais gente que um dia vai assumir essa posição. Então, tudo isso é o que a gente espera e que possa ser útil, né? Agora, que a BNT poderia, né? Espero que um dia venha poder disseminar isso, o peso, o nome que ela tem, né? E
ela tem o mais importante, ela tem pessoas competentes trabalhando gratuitamente, voluntariamente, dando o melhor de si, discutindo detalhes de uma frase, detalhes de uma palavra, para fazer com que aquilo seja a explicação de uma lei, o detalhamento de um princípio, o encaminhamento de uma ação, por exemplo, de mudanças climáticas, e, infelizmente, isso fica perdido, fica dormindo lá. Quer dizer, hoje a gente nem pode dizer nas bibliotecas, né, porque nem tem mais biblioteca, fica dormindo num arquivo lógico aí, e que, infelizmente, não tem uso, não é aproveitado como poderia e como principalmente deveria ser, né? A gente vê que outros países, infelizmente, a gente tem que estar sempre fazendo comparações. Outros países utilizam sobremaneira a, a informação normativa para fazer com que as coisas caminhem dentro de uma lógica, dentro de princípios de honestidade, de ética, enfim. Mas no nosso caso nós temos ainda que percorrer um bom caminho. Mas a trilha está aí. E nós não podemos perder a oportunidade de fazer com que isso aconteça. Era isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez agradecer aí a oportunidade de estar junto. No nosso próximo encontro, eu gostaria de apresentar o resultado do questionário e caminhar um pouquinho mais com os princípios administrativos da 18091, de tal maneira a gente poder varrer a norma como um todo, sempre trazendo alguma outra informação que possa ser útil, né? Como, por exemplo, essas normas de apoio de apoio à gestão, no caso municipal, mas também à gestão pública em geral. Então era isso, Muito Evandro. obrigado, Odécio. O Lombardi tem uma pergunta, eu acho. Eu, Pode eu ser. ainda teria uma colocação. Por favor. Eu imagino, Branchini, que essas normas, tanto a 27.400 Certo. como a 18.091 foram elaboradas por comitês da ABNT diferentes. Sim, E a ABNT, ela trabalha, que eu me lembro, trabalha com base nas propostas dos comitês. Os comitês, eles reúnem especialistas ou interessados, ou um segmento público ou privado, interessado em determinado contexto de normalização. Então, quando se reúne para elaborar uma norma, se discutir uma norma, eu me lembro que a BNT ela tem diversos questionamentos para que o comitê reúna profissionais e, inclusive, demanda sobre a utilização da norma. Então, no caso da 27.400, provavelmente deve ter sido um comitê da área pública. E dentro desse comitê seria não a ABNT, mas o próprio comitê com o objetivo de disseminar esses regulamentos, essas normas, esse conhecimento. Provavelmente deve ter sido ou de Ministério Público, ou de Tribunal de Contas da União, ou de Tribunal de Contas Estadual. Então, é verificar como está funcionando o comitê, que foi responsável de todo esse trabalho especial de elaborar essa norma, e, no fim, de como isso está sendo, vamos dizer, divulgado e aplicado. Quer dizer, a ABNT ela vai trabalhar em função do comitê. Caberá ao comitê que elaborou essa norma
a disseminar a norma e tomar providência para que ela seja mais aplicável. Isso eu acredito com a 18091, que deve ter sido feito por um outro comitê da ABNT, que, o comitê, ao realizar, não chamou servidores públicos estaduais e federais para elaborar a própria norma. Né? Aquela 37 que eu digo aqui, que você mencionou, né? 37264. A 37264, né? Que foi de arquitetos, lamento, faltou a essência que era no comitê de ter gente que vá aplicar a norma. Pois E é. não de ter gente que acha necessário que essa norma seja aplicável. Pois é, é verdade isso. Eu posso lhe dizer que, juntamente sob a coordenação do Dagnino, eu secretariei o comitê da 18091. Nós fizemos um esforço enorme, hercúleo, para trazer gente de prefeituras, dessas entidades que eu citei o nome de várias delas. O Dagnino, naquela insistência dele extremamente positiva, buscou, conversou, foi atrás de. Nós não tivemos apoio de nenhuma dessas organizações. Para ter uma ideia, a ABNT promoveu um curso logo depois do lançamento da norma, e eu tive a oportunidade de ministrar esse curso. No curso tinha 10 pessoas, 8 eram consultores. Tudo bem. Um era um membro da Prefeitura Municipal de Itanhaém, que foi por conta própria, tirou férias para poder participar do curso. Então, infelizmente, a gente não é muito difícil contar. Agora, se a própria BNT tivesse a oportunidade de ser um pouco mais aberta, né, e atuar diretamente, olha, estamos elaborando, talvez a sociedade pudesse ganhar a contribuição dessas outras pessoas. Nessa norma, na norma referente à elaboração do plano municipal, no momento que eu entrei, eles estavam exatamente catalogando, e essa norma tem um catálogo com as principais normas de suporte para a gestão municipal, né? Normas ABNT. Eles não tinham, nem sabiam que existia a 18091. Eu levei meia reunião do comitê para explicar o que era, né? Para conseguir que colocassem dentro da norma de preparação do plano o plano de gestão, do plano de gestão municipal, plano diretor, a existência da 18091. Então, realmente é muito triste. Eu tenho um exemplo que me foi muito próximo. Quando eu fiz a minha engenharia de soldagem lá na França, eu fiz no Instituto Sodilo de Paris. E um dos trabalhos de fim de curso era analisar uma norma, obviamente voltada para a soldagem. Então, os alunos aprenderam a analisar a norma, toda a estrutura de como que uma norma, no caso já era uma norma ISO, como que a norma ISO é elaborada, qual é o papel de quem comenta, né? No caso, o Instituto era a organização que administrava as normas de soldagem. Então, isso está dentro da escola. É um curso de engenharia, que dentro do curso de engenharia você tem a atividade normativa. Então, agora vamos passar para os nossos cursos de administração de empresas, né? Meu filho fez a administração de empresa pública na GV. Nunca ouviu falar em normas de apoio. Está certo que ele fez já há algum tempo e talvez não tivesse tantas normas de apoio como hoje tem, né? Mas nunca ouviu falar. Então, realmente, o que a BQ
vem batendo muito forte, né? A questão educacional no nosso país está muito fragilizada. Nós não estamos trazendo os jovens, né, para o entendimento para usar o conhecimento que existe. Minha filha, aqui em São José dos Campos, é professora titular da Faculdade de Medicina aqui. E ela me convidou para fazer uma palestra. Eu fui lá fazer uma palestra sobre a ISO 70001. Que é? 7001, nem 70, é 7001. Sistema de Gestão da Qualidade para Serviços Hospitalares. A norma é fantástica. Ela traz tudo que um hospital tem que ter dentro do escopo da 9001. Eu fui fazer a palestra, eu acabei entendendo que os alunos sequer sabiam que existia uma ABNT, tá certo? O curso de medicina, mas essa comissão que fez, que trabalhou com, aí sim, aí ela tinha médicos, tinha professores, quer dizer, já tinha um envolvimento bem próximo de quem vai utilizar. Aí o que faltava para eles era conhecimento da gestão da qualidade, que a gente pode até ajudar um pouquinho, e ajudamos na 7001. Mas, infelizmente, aquilo que você bem colocou no início, né, a ABNT espera, né, que o comitê vá buscar. No nosso caso, na 18091, sinceramente, o comitê era muito pequeno. Nós fizemos o que foi possível, usamos muito o apoio do, 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 da Associação de Normalização do México, que foi quem levou essa norma para a ISO, como eu já comentei. E o fato é uma questão de estrutura que a BNT também poderia melhorar. Agora, nos compete, junto da ABQ, fazer com que essas coisas aconteçam. Uma distância muito maior, mas fazer com que elas aconteçam. Mas fica o recado. Agradeço de novo a oportunidade. Me desculpe se me repetir. Prometo que para o próximo encontro trarei o resultado, ainda que geral, sobre aquele questionário. Tudo bem, Evandro? Tudo ótimo, Branquini. Eu fico muito grato por você ter dedicado o seu tempo, né? Imagina. Mesmo enfermo. Deixa eu acender minha luz aqui. É obrigação. E está aqui se convalescendo, É recuperando obrigação. saúde, mas não deixou de cumprir sua promessa de estar com a gente. Agradeço demais e até o mês que vem. E vamos ver o resultado da sua pesquisa. Você vai contar com a inteligência artificial para juntar os dados ou vai fazer isso É, manual? lá em Sobral a gente fez na raça, sabe? E eu confesso, né? Essa é uma grande discussão que nós estamos tendo aí na BNT, na ABQ. Eu não sei como fazer a inteligência artificial resolver esse problema para mim. Se você souber me ajudar, eu agradeço. Senão vai ter que ser na raça mesmo, no bom e Ah, velho Excel. se você quiser, você me envia os dados que eu consolido para você, tá bom? Maravilha, ótimo. Muito obrigado. Então tá, Um joia. abraço a todos. Agradeço a Até. todos que Até o próximo. participaram, né? Obrigado. E até o mês que vem. Obrigado, E a tá? gente Obrigado a todos vocês também. falou, gente. Então, Até. valeu, Branchini, valeu, Evandro. Obrigado. Falou, Juliano. Até. Falou. Mas quem estava aqui, nem lembro mais. A Ana. Ana. Então tá ótimo. Tá bom, então. Tchau, Um gente. abraço a Boa todos. noite, bom Obrigado. descanso.